Olá, estamos começando mais um Mover Podcast. Se você tá parado, é hora de se mover. Meu nome é Bruna, eu tô aqui com meu querido amigo Roberto. Olá, tudo bem? E hoje a gente vai entrevistar ninguém menos do que o presidente da Câmara de Comércio Brasil-Rússia, Gilmar Menezes. Tudo bom, Gilmar? Olá, bom dia. Bom dia. Como é que você tá? Estou ótimo, com muito trabalho, fazendo bastante cedo. Se apresenta um pouco pra gente, conta um pouco da tua vida. Então, eu sou presidente atualmente da Câmara Brasil-Rússia, né? Nosso trabalho ele é uma coisa envolvida na fomentação de negócio entre as empresas brasileiras e as empresas russas. Ou seja, você é uma empresa brasileira que tem o objetivo em buscar algum fornecedor, um distribuidor na Rússia, ou vice-versa. Você é uma empresa russa que tem o objetivo de buscar algum fornecedor ou algum distribuidor para seus produtos no Brasil, nós fazemos toda essa ligação. Como que nós fazemos toda essa ligação? Nós pegamos, apresentamos as empresas potenciais, né? E acompanhamos todo o processo. Existe, assim, algum problema na língua, né? Então, nós procuramos dar uma continuidade em todo o processo, desde o início ao final, sempre falando em português e russo, para que não exista nenhum tipo de diferença, de um entendimento equivocado, né? Que, por exemplo, você falar 100 com S, 100 com C, tem uma diferença muito grande. Então, no início dos trabalhos, quando são apresentadas as propostas, é fundamental que seja tudo muito bem compreendido, porque não adianta você iniciar toda uma tratativa e quando chegar no momento de assinar o contrato, olha, não foi isso que eu entendi, foi aquilo, né? E aí todo o trabalho vai por água abaixo, né? Então, o que nós fazemos, na verdade, a Câmara ela procura dar um bom exemplo, nós apresentamos a outra pessoa, para que elas namorem, aí depois promovemos o casamento dela. Comercialmente. E vamos ser o padrinho do casamento para que o casamento dure para sempre, né? Isso que é basicamente o nosso trabalho. Dentre outras atividades nossas, existem o quê? Nós temos hoje diversos associados no Brasil, diversos associados na Rússia. São empresas de médio a grande porte, algumas empresas pequenas também se interessam, querem participar do comércio internacional. Hoje isso é uma coisa muito normal, né? Mesmo com a falta de experiência, nós damos todo esse suporte. Por que nós damos todo esse suporte? Porque dentro dos nossos associados nós temos diversas empresas de segmentos, né? Nós temos trading, nós temos empresas de despacho aduaneiro, nós temos escritórios de advogados, nós temos tudo que é necessário. Então, se você faz chinelo na tua casa, né, de fibra, e você fala, olha, isso aqui é um produto artesanal, eu vejo que eu consigo vender no Brasil e eu queria começar a vender em outro país. E eu acho que na Rússia é legal vender chinelo. Então, mas eu não tenho radar, eu não tenho expertise, exportação, eu nunca fiz nada. Então, o que nós fazemos? Dentro do nosso hall de associados, nós já indicamos uma outra empresa que tem essa expertise para que ela promova e dê todas essas orientações. Então, a nossa organização, ela, além de promover os interesses de todos os nossos membros associados, nós pegamos e fazemos uma espécie de família. Todos os nossos membros associados são conhecidos pelos outros. Para quê? Porque se surge uma necessidade de um serviço, alguma coisa, aquela pessoa, aquela empresa, ela já está habituada com os trâmites de negócios internacionais, principalmente com a Rússia, que são transações assim, um pouco diferentes do que a gente tem no Mercosul e diferente do que nós temos na Europa. Muda diversos tipos de documentações que são exigidas, certificações. Então, isso que é o nosso foco principal. Dar todo o apoio aos nossos associados e até mesmo empresas que não queiram se associar, que gostaria apenas de fazer uma prospecção, ter uma etapa. Então, ela não paga uma taxa de associativa, assim, paga por um serviço.
também a parte de traduções que são necessárias. Nós temos tradutores juramentados que podem apresentar diversos trabalhos. Enfim, tudo que está relacionado entre o comércio Brasil e Rússia, nós procuramos atender de uma forma bem específica e com pessoas qualificadas. Muito legal. Quantos anos você trabalha com a Câmara de Comércio? Já estou na Câmara desde 2005, quando ela foi fundada. Caramba, meu. Faz quase a minha idade, cara. Muito bom. Faz um tempo já. Já há 17 anos. Bom, e como é que foi para você chegar nesse ramo, para chegar na presidência da Câmara? O que você... Então, eu sou publicitário, né? Certo. Sou publicitário e, na época, eu tinha uma empresa e tive a ideia de fazer o quê? De promover determinados tipos de empresas, né? O que a gente fala hoje aí que é o spam. Só que naquela época não era spam, não existia spam, não existia nenhum banco de dados, de e-mails, né? Sim. Então, eu falei, olha, vamos fazer aqui um banner da empresa ali que vende chuveiro e vamos pegar e fazer uma pesquisa na redondeza e perguntar qual que é o e-mail das pessoas, né? Então, a gente mandava um pessoal lá com uma prancheta e pegava o e-mail da pessoa e falava para a empresa, ó, nós temos aqui, nesse bairro aqui da Vila Madalena, determinado número de pessoas que você pode pegar e mandar para ela um banner bonito, eletrônico, que ela vai ver, fazer a sua publicidade, né? E aí começou, dava bem certo isso daí, funcionava, né? E aí eu acabei conhecendo uma pessoa que ele era presidente da Câmara Brasil-Polônia. E ele falou, olha, isso aí é fantástico. A gente devia fazer esse negócio para oferecer os produtos das empresas brasileiras na Polônia e das empresas dos produtos da Polônia aqui no Brasil. Uhum. Eu falei, mas, eu não falo polonês, né? Como é que eu vou fazer? Não, imagina. A gente prepara, eu faço as traduções e a gente coloca o logotipo da sua empresa de um lado e a gente coloca o selo da Câmara do Brasil-Polônia do lado para dar mais confiabilidade no negócio, né? E aí o negócio deu muito certo, porque teve uma rentabilidade muito maior, né? Você começou a ter uma visão assim mais internacional, uma coisa mais profissional, diferente. Meu negócio já era diferente no começo, né? Que eram muito poucos que faziam. E aí falei, vou expandir. Aí fui para outras câmaras internacionais, comecei a mostrar esse tipo de formato. Tu trabalhou em quais câmaras? Não, eu estava na minha agência de publicidade. Tá, entendi. Achei que você já tinha trabalhado. Eu só ia fazendo as parcerias com as câmaras, entendeu? Sim. Aí comecei a apresentar nas outras câmaras, olha, vou pegar a câmara da China, olha, vou pegar a câmara da Alemanha. E o pessoal pegava e gostava da ideia. Por quê? Porque eu falava para eles, olha, eu só preciso que você me ajude aqui nas traduções e a finalidade de vocês, que é, não é fomentar o negócio, a gente vai fomentar com essa ferramenta que eu tenho, né? E com a Rússia foi muito interessante porque o negócio assim explodiu. Ele explodiu, né? Explodiu. Era muita gente interessada, era muita gente querendo fazer negócio, e brasileiros e russos, e nós nos juntamos, eu e mais 3 pessoas, né? E falamos, olha, vamos fundar uma Câmara Brasil-Rússia. Não existia, então? Em 2005 foi quando... Não existia. Caramba, meu. Gilmar, e esse sucesso todo, o que interessa para a Rússia é mandar para o Brasil e para o brasileiro mandar para lá? Quais são os maiores, o maior comércio de produtos? De produtos? Então, hoje, o Brasil ele importa muito produtos químicos, derivados de petróleos, produtos químicos, né? Sim. Borracha. Tá. Né? E são o que é mais básico hoje que traz. E o fertilizante é matéria-prima, tá? Ah, tá bom. A Rússia nós não importamos fertilizantes prontos, brutos. Pelo contrário, nós exportamos para eles o fertilizante bruto. Então, o Brasil compra o cloreto de potássio, a ureia, né? O fosfato, tudo isso para produzir e depois vende no mundo. E o brasileiro manda para lá? Alimento. Tá. É a soja, é a carne, é o amendoim. Basicamente troca de commodities, né? É a carne, o amendoim. Né? E existe também transferências de tecnologias. É um mercado assim que você não tem assim uma coisa interessante, porque você vê a indústria de cosméticos, por exemplo, que é muito interessante. A indústria de cosméticos,
ela é uma indústria que a Rússia ela tem aí 180 milhões de habitantes, né? Cerca de 70% dessa população são mulheres. A mulher russa ela é muito vaidosa. Sim. Né? Costumo dizer que a mulher russa ela tá pronta para festa, porque quando ela vai à padaria comprar pão, ela tá maquiada, ela tá de salto alto, né? Então ela tá pronta para E festa. as mulheres russas, modéstia à parte, são bonitas mesmo. Muito bonitas, né? Eu vou me abster para não ser cancelado, enfim. Sim, todas. As mulheres são muito bonitas, são muito simpáticas. O povo é muito simpático, né? É diferente a pessoa acreditar assim que o povo russo é um povo que assim rígido, que é brigão, não é nada disso, pelo contrário, Esse né? Você vê estereotipo. os grandes escritores, os grandes poetas, são um lado muito sentimental, são russos, né? O próprio balé mesmo, toda a parte de arte, de cultura na Rússia, existe um certo sentimentalismo. O que não pode existir, porque existe de toda forma um confronto assim de culturas, né? O que não acontece, por exemplo, aqui no Brasil, eu faço um negócio com você, né? Faço um negócio com você. E quando eu realizo esse negócio, eu prometo, olha, eu vou te entregar tudo daqui a 10 dias. Aí chega os 10 dias e fala, olha, eu tive um problema, a internet caiu, choveu, caiu um poste, o cachorro ficou doente, tive que levar no veterinário, então eu preciso de mais 5 dias. Tá bom. Aí passa mais 5 dias, olha, não, eu não consegui. Se você fizer um negócio desse com um cidadão russo, um empresário russo, nos primeiros 10 dias você não entregou, ele não quer mais nem saber. Sim. Simplesmente ele fala para você, olha, não me interessa mais esse negócio, não quero. Eles são muito assim catedráticos nessa situação. Até porque eu imagino que deve atrapalhar muito o tipo de comércio, né? Você atrasar, entregar documentos, entregar alguma coisa que seja necessária para a empresa dele, com certeza vai fazer um puta prejuízo, né? Então, não sei, provavelmente ele vai querer cancelar. Né? Mas isso acaba afetando a imagem da Câmara. Já aconteceu alguma coisa desse tipo? Não, porque a Câmara, quando se propõe a fazer um trabalho, ela entrega tudo Consegue antes. entregar Eu certinho. estou dizendo é quando você faz um negócio, você pessoalmente. Ah, pessoalmente. Eu achei que você estava falando da Câmara. Eles são bem A Câmara não. categóricos. Nós somos assim, nós temos o prazo de entregar um determinado em 10 dias, nós entregamos em 3, em 4, se for possível em 1. Dentre as situações de comércio, eu queria saber como é que funciona a questão da troca da moeda. Faz em rublo a compra, em real, em dólar? Como é que funciona isso? Então, os valores sempre são taxados em dólar, algumas Mais vezes fácil. em euros, né? Hoje nós temos um problema que o SWIFT está bloqueado, né? Mas o SWIFT está bloqueado assim, entre aspas, né? Muitas pessoas acham assim, os bancos russos hoje não podem mais transferir dinheiro para o Brasil e o Brasil não pode transferir. Então, isso é uma notícia muito equivocada, né? Porque os bancos que estão bloqueados no sistema SWIFT são os bancos Americanos. estatais. Ah, o privado ainda tem a liberdade de Os fazer. bancos privados não estão bloqueados. Outras que estão bloqueadas pelo SWIFT são as organizações governamentais da Rússia e determinadas empresas que têm participação estatal. Então, se você precisar mandar um pagamento para a Rússia, você faz hoje normalmente. Se você precisar receber, você recebe normalmente em dólar ou em euro. Né? A única diferença é a negociação, quando você prefere, eu quero receber em dólar. Em dólar ele faz um caminho que vem para um banco intermediário que é nos Estados Unidos, e em euro ele vem através de um banco intermediário da Europa. E tu acha que em algum momento, pelo que está acontecendo, você acha que tem alguma possibilidade dos bancos privados também acabarem sendo proibidos de poder fazer as negociações? Não, porque eles já estavam proibidos no começo, né? Eles já estavam proibidos no começo do ano e depois foi relaxado essa proibição e ficou simplesmente os bancos estatais, porque não tem muito sentido um Santander não poder fazer uma não negociação. poder fazer uma negociação. Ele não é um banco russo, ele simplesmente está lá, ele é uma empresa constituída. É bom até você ter comentado isso para as pessoas quererem continuar investindo nessa Porque relação. existe assim... Tivemos alguns problemas no início do ano também com o transporte marítimo. Sim. Né? Muitas empresas de transporte marítimo se recusavam a enviar
cargas para os portos russos ou retirar essas cargas dos portos russos e encaminhar ao Brasil. E hoje já esse cenário já mudou, entendeu? A primeira empresa que tomou essa atitude foi a primeira empresa a desfazer essa atitude. Então hoje você já tem um tráfego normal entre o Porto de Santos, o Porto de São Petersburgo, na Rússia, e os outros portos também. Uma coisa que é muito importante falar é o seguinte, muitas coisas que se vê na internet não são verdadeiras, né? Então deve-se procurar a fonte, principalmente quando a gente vê existe, vai ser comentado, está previsto, não está certo. Certo está lá, foi fechado, foi assinado, é um fato, isso é ponto final. Né? Fora disso, é especulativo. Sim. Tem que se tomar muito cuidado com o comércio internacional entre Brasil e Rússia? Tem que se tomar. Até mesmo porque tem que se tomar muito cuidado com o comércio internacional, não só entre Brasil e Rússia, tem que tomar cuidado com o comércio internacional com qualquer outro país. Existem hoje muitas empresas que clonam sites. São fraudulentas, né? São fraudulentas. Os caras clonam o site de uma Gazprom, por exemplo, entendeu? Joga na internet e você está lá querendo comprar diesel e você encontra esse cara, né? E ele fala para você que vai te vender por um preço mais barato, te manda um contrato e você assina. E aí ele fala, não, você não vai me pagar nada agora, você só vai me pagar quando a mercadoria chegar, mas o frete você tem que pagar, e esse frete você paga para a empresa X. Já perdeu uma grana. Quer dizer, aí onde é que está o golpe, entendeu? Cara. Então tem que se tomar muito cuidado com isso daí. Para as Esses pessoas casos se informarem. chegam para nós. Como que a gente pode se informar? Onde que a gente deve procurar para poder ter a certeza de que aquilo ali... Que a empresa é verdadeira? Isso. A nossa organização ela faz Direto na essa câmera. diligência, entendeu? Por exemplo, eu recebo vários contratos, vários pedidos para checar se a veracidade de documentação de empresas. Então, o que nós fazemos? Nós mandamos o documento direto para o cara lá, que Sim. nós conhecemos, o diretor. Fala, se isso aqui é de vocês? Não, não é. Putz. Alguns a gente bate o olho e já vê que é fraude, né? O carimbo está sobreposto à assinatura. Você pega o documento, você vê que é tudo colado, montado, cheio de erros de ortografia. O cara colocou no Google Tradutor, né? De qualquer jeito. Então, e outra, o preço. Sim. Você vê lá que existe um preço totalmente que não existe. Muito fora da média, Desacordo né? com o mercado. Porque eu quero comprar óleo diesel. Vou comprar na Rússia porque é mais barato. Mentira. O preço do óleo diesel é igual na Rússia. A importação, É equivalente. também, Em qualquer as taxas, lugar, o tributos. pessoal tem uma tabela para seguir. Sim. O árabe não pode vender mais barato. Porque senão quebra... O americano não pode. Eles têm tem um uma oligopólio aí, né? É uma bolsa, tem uma bolsa que regula, inclusive regula diversos produtos de commodities, como carne, como soja, diversos produtos são regulados pela bolsa. Então não tem como o cara vender mais barato. Entendi. Então se o cara falar, vou vender mais barato, não é verdade. Certo. Gilmar, por que você acha que deu uma queda na exportação do Brasil para a Rússia de produtos de carne e afins? Não, a carne até que aumentou. Aumentou? A carne até que aumentou. Eu vi. Nós tivemos um problema aí com as empresas de transporte marítimo, mas antes de existir esse problema, o número de importações e exportações mundiais cresceu demais. Então, estava existindo em novembro, setembro do ano passado, já existia uma dificuldade para se conseguir um container. Sim. Então, tinha empresas que levavam meses para conseguir um container para poder embarcar a sua mercadoria. A pandemia não ajudou também, né? Teve... A pandemia também teve os seus percalços, né? Sim. Porque, principalmente na parte legal, por exemplo, você quer vender amendoim na Rússia, você tem que fazer um registro na Rússia, como você faz um registro aqui na Vigilância do Ministério da Saúde, né? No Ministério da Saúde, não, no Ministério da Agricultura e Pecuária, no MAPA, né? E lá é a mesma coisa, então você tem que fazer um registro simples, mas tem que ter lá quem que é o produtor, quem que é o importador, porque se ele me fazer mal a alguém,
E a pessoa morrer, tem que ter um responsável. Sim. E quando ocorreu a pandemia, nós tivemos esse tipo de problema, porque a maior parte dos funcionários públicos na Rússia que cuidavam desse setor, eles estavam trabalhando de casa. E trabalhando de casa, nem todos tinham acesso ao sistema, porque os acessos na Rússia são muito secretos, vamos dizer assim, bem difíceis. Controlados. Uhum. São bem controlados. Então, não é todo mundo que você pode chegar e falar, olha, eu quero fazer esse trabalho e eu vou acessar da minha casa com uma senha. Não. Você tinha que estar lá próximo do servidor. Mas essa burocracia não acaba atrapalhando o comércio entre a Rússia e outros países? Não, porque essa burocracia no Brasil é pior ainda, né? Quando você vai fazer um registro na vigilância sanitária, são anos, né? Você vai pedir um alvará no Brasil, você leva quanto tempo? O Brasil é complicado, né? E você acha que isso foi uma das questões que atrapalhou a venda, a possível venda ou a possível questionamento de importar a vacina para o Brasil ou não? Também a questão burocrática, Sputnik também. Eu acho que o problema da vacina Sputnik foi uma coisa pontual que compete apenas o Ministério da Saúde saber quais os motivos que não foi aprovada, né? Uhum. Tu não tem nenhuma informação sobre isso, né? Não. Não tem. Entendi. Tá, ok. Eu fiquei curioso agora para falar das vacinas. Vamos falar sobre diferenças culturais. Quais são as maiores diferenças culturais que você vê brasileiro, russo? Briga, não briga? Quais são as questões mesmo que se discutem? Assim, você falou da língua, comida. A comida. Comida é bem diferente, né? Comida é bem diferente. A comida deles, a forma de se alimentar é bem diferente. Muitas vezes você convida a pessoa para tomar um café e lá o cara convida para você tomar uma vodka. Sim. Né? O povo russo é um povo muito caloroso, muito simpático, muito amável. Muito então parece o brasileiro. Engraçado que o pessoal fala exatamente o contrário. Né? A gente tem essa impressão. Existe uma comunidade grande de russos no Brasil ou não? Não tão Porque grande. A gente não vê muito. Mas tu sabe onde que fica essas colônias russas? Em Curitiba. Né? Curitiba. Tem muitas são pessoas que vieram da União Soviética. Período da União Soviética, que estão mais concentrados ali. Mas eles estão concentrados no mundo inteiro, né? Sim. Porque a Rússia é onde estão concentrados os maiores bilionários do mundo, né? Moscou é o metro mais quadrado do mundo. Então, essas pessoas têm negócios no mundo inteiro, né? Uma coisa que diferencia bastante a nossa cultura é a tolerância. Nós somos muito tolerantes, eles não são tolerantes. Porém, se você combina uma coisa e cumpre, eles te abraçam, te beijam, tudo. Agora, se você fez uma coisa e não cumpriu, ele não quer nem conversar mais com você. Eles levam ao pé da letra, né? Não quer desculpa, sabe? Isso é bom também. Eu combinei, você não fez. Sim. Por que eu vou te dar nova oportunidade? Sim. Entendi. Talvez por isso que o pessoal acha que eles são arrogantes, né? Na verdade. Mas é a mesma coisa você pegar o italiano. Se você pegar o italiano e ver dois italianos conversando, você pensa que eles estão brigando. Mas pode ser porque, como aqui no Brasil tem muito menos pessoas que são descendentes de russos, né? Tem mais italiano, tem mais espanhol, então são muito mais calorosos, né? A gente fala assim, não, porque o italiano é um povo legal, o italiano é uma pessoa assim, assensada, mesmo sendo grosso, né? E tudo mais. Quando fala de russo, tem um pouco dessa falta de conhecimento. Eu, por exemplo, não conheço nenhuma pessoa que seja parente de russo, descendente de russo. É bem difícil encontrar aqui no Brasil. Aqui em São Paulo, acho que tem pouco. Pelo menos onde a gente caminha, são poucos russos que a gente conhece de fato. Ou pessoas de descendência russa também. Vou falar pra mim. Já viajei muito pro sul do Brasil, né? Eu acho que o único lugar que eu conheci uma pessoa que foi descendente de russo foi em Joinville. Né? Joinville, em Santa Catarina. Agora, no resto, é bem difícil de achar. Existe um incentivo também para levar brasileiros para morarem na Rússia? Existe. Ficou suspenso por um período agora, devido até desde a pandemia, que é um programa que tem na Rússia que eles oferecem universidade, não só para brasileiros, como para outros povos. Né? Você sabe como funciona? Sim, você faz a inscrição, tem que ter pelo menos um inglês fluente, e o curso é sempre na área de ciências e é totalmente gratuito. Nossa, que demais isso. E você ainda recebe uma ajuda de custo para poder se manter
Nossa, Caramba. excelente. Para você ter uma ideia, a gente nem tem acesso a esse tipo de informação. Que bom. E sempre eles nos indicavam para que pudéssemos apresentar pessoas interessadas, qualificadas, mas nem todo mundo está interessado em fazer um curso de ciências, né? Menos sair do Brasil. Quando você fala ciência, seria ciências e tecnologia, né? Você pegar, por exemplo, TI, essas áreas ou não? Não, ciências mesmo, biologia, física. Ah, entendi. Para o futuro, talvez também fazer parte. Mas aí, pessoas que vão mexer provavelmente com as questões de commodities, né? Pra influenciar na questão. Mas acho que também no futuro. Não, é para você desenvolver mesmo a tua habilidade, porque a Rússia é um dos países que tem a maior ciência, né, do mundo. Né? Eu ia falar para entrar talvez no mercado de astronautas, né? Entrar nesse mercado também, isso. Bem lembrado. Uma base da Sputnik. Sim, claro. Muito bom. É verdade. Bom, imagina. Você foi o primeiro país, né? Ainda devem ter jovens querendo ser astronautas, com certeza. Muita vontade, vai. Não é só jogador de futebol. Minha criança interior ainda grita quando fala isso. Por falar em futebol, o que a galera achou, os russos acharam da Copa do Mundo? Que teve lá? Foi um sucesso. Não, foi estrondoso. E como que vocês atuaram nessa questão de Nós enviamos 5 pessoas para a Rússia. Enviaram 5? Nós fomos solicitados por uma empresa de televisão que estava fazendo a cobertura da Copa e eles precisavam para cada equipe deles um intérprete para acompanhar. Certo. E a relação comercial entre Brasil e Rússia com as empresas na época da Copa, teve algum boom, alguma melhora ou não? Que a Copa do Mundo atrai, né? As relações com a Rússia, ela vem cada vez mais aumentando. Sim. Né? Nunca aconteceu olha, não tem mais isso, não tem mais aquilo, paramos aqui. Se diminuiu é porque tem um problema de transporte, se diminuiu é porque tinha um problema para realizar ou receber pagamentos, né? A tendência é só crescer. Mas na época da Copa, teve empresas que queriam, por exemplo, atuar lá na Rússia por causa da Copa do Mundo, para atrair público, ganhar dinheiro. O Brasil, você ajudou em alguma coisa nisso? Não teve. Nós focamos apenas em assessorar essa empresa que foi fazer a cobertura da Copa. E na época foi uma briga danada, que todo mundo queria ir, porque ia assistir o jogo no campo. Todo mundo, quem não queria ir? Ia estar dentro da aeronave lá com os próprios jogadores, com os repórteres, né? Que legal. E eu acho que a Copa do Mundo também levou, pelo menos, ela levou as pessoas a quererem aumentar o turismo, querem conhecer a Rússia de fato, porque é lindíssimo. Sim. Nossa, eu vi fotos maravilhosas. Uma época que na Rússia tá calor, né? Nossa. E lá na Rússia, no verão, você tem aí praticamente 2 semanas que você tem 30 graus. E vocês não, né? O governo ajudou os russos a trabalharem também na Copa do Mundo, nesses eventos? Ou foi só a galera de fora? Eu não posso te dizer, porque eu não sei de nada do governo, né? O que nós fizemos na Copa, especificamente, foi isso, né? Foi gerar empregos, por isso que eu perguntei. Auxiliar. Não, emprego lá, eles geram lá mesmo, né? O governo brasileiro nem se interferiu nisso daí, porque os empregos são contratados lá, como foi na Copa do Brasil, né? Sim. A gente perguntou sobre a questão de incentivos para o brasileiro ir para lá e vice-versa. Tem também dos russos virem para o Brasil, algum programa brasileiro para atrair pessoas de lá ou não? Não. Não tem? Caramba, meu. Por que será que o Brasil não porque o Brasil não tem incentivo para trazer ninguém para cá. Isso que eu ia falar, não tem. Pô, o Brasil O Brasil não tem, assim, o interesse de trazer estrangeiros. Tem, sim, investidores. Investidores, mas na área de tecnologia, assim, seria muito bom pro Brasil. Investidores, o Brasil tem interesse. Como todo país tem interesse. Olha, eu quero trazer um investidor aqui, botar dinheiro, crescer, gerar emprego, gerar receita, gerar tributos. Sim. Né? Que é o principal para o governo. Isso sim. E, Gilmar, se a gente quiser futuramente ter um podcast na Rússia, já existe esse mercado? Existe alguma coisa do tipo? Fazer um podcast lá? Fazer um podcast. Nós temos um escritório lá, temos pessoas lá na Rússia. Entendi. Que podem fazer, inclusive, online, se você quiser. Sim. Que falam português, inclusive. E tem alguma coisa que não pode ser dita na mídia? Não sei, assim, uma coisa que não pode ser dita na mídia. Eu acho que o bom senso manda tudo, né? Sim. Tá, mas o bom senso depende do que é o bom senso. Diferente do Brasil.
meio complicado a gente... Eu não tô Eu falando acho que política, religião e futebol não se discute, né? É que eu não tô falando... mas assim, eu já assisti alguns reality shows russos e são bem diferentes. Eles liberam muito mais coisas que o Brasil veta. Por isso que eu perguntei se pode se falar de tudo. Mas eu acho que a fala que a gente quer dizer é sobre governo, né? A questão é que a gente tem essa ideia de que o governo é controlador demais. Isso é o que chega pra gente. É liberdade de expressão. Sim. Exatamente. Mas é uma coisa que a gente tem que primeiro ver como funciona, não dá pra gente questionar algo sem realmente conhecer, né? Questão de reality show, por exemplo, que você estava dizendo, totalmente mais, como é que eu posso dizer? Entretenimento. Né? Não, tu falei questão cultural também, entendeu? Do que a galera faz no reality show, que é diferente do Brasil, totalmente. E eles aceitam lá. E por isso que eu perguntei, se pode falar desse tipo de coisa. Sim. No reality show, poderia fazer num podcast e tudo bem, entendeu? Ou falar... Gilmar, a gente perguntou para você sobre a questão da moeda, a troca de moeda. Como funcionam as tributações entre os países? Porque as leis são diferentes. Você tem como explicar isso pra gente, não? A nossa tributação ela é igual para qualquer outro tipo de país, quando você faz uma importação, uma exportação. Não tem. E em setembro do ano passado, nós ainda tínhamos um acordo, né, na Rússia, que era uma tarifa preferencial de taxas alfandegárias, que era de 25%, que é um acordo entre países em desenvolvimento. Porém, a Rússia entende que o Brasil não é mais um país em desenvolvimento, e sim um país desenvolvido. Então, essa tarifa preferencial não existe mais, né? Então, basicamente, a taxação é zero. Os tributos são cobrados no Brasil de qualquer forma. Você é do Chile, da Hungria, tudo da igual. Alemanha, você vai pagar os impostos que tem que pagar. A Rússia ela já tem um tipo tributário, né, de legislação tributária um pouco diferente da nossa. As cargas de impostos são muito diferentes, bem menores. Sim. Tanto é que quando uma empresa russa chega aqui no Brasil para constituir alguma empresa, para que ela comece as suas atividades, o que acontece? O pessoal fica assustado, entendeu? Com a carga de impostos que serão pagas. o Brasil Eu acho que o Brasil é o país... Ficam assustados com as taxas que você paga para empregados. O Brasil é um dos 5 países do mundo que mais cobram impostos, taxas, tributos e tudo mais, né? Você falou sobre empregados. Se não for o primeiro, E você falou sobre empregados. É muito diferente, são muito diferentes as leis trabalhistas no Brasil, obviamente, comparado aos russos. Existe segurança para esses empregados. CLT, eu vou abrir uma indústria lá, eu vou fabricar chinelos na Rússia. Como que funciona isso? Começa que a carga trabalhista de impostos no Brasil é cerca de 60%. E na Rússia essa carga trabalhista fica em torno de 25%. Entendi. E vocês têm algum tipo de trabalho para conseguir reduzir impostos, atrair incentivos ou não para as pessoas? Isso daí tem que ser o pessoal lá do Congresso Nacional. Mas vocês têm algum tipo de trabalho para isso? Pede ou não sei? Não, porque como é que a gente vai mexer numa legislação, né? Não sei. Às vezes tem um tipo de contato lá dentro, vendo se alguém... No governo, não tem, né? Não. Caramba. Teria que ter uma ação popular e eu acho que seria muito difícil, porque o grande interesse dos nossos países é tributar, é receber. E o que você acha sobre esse tipo de tributação no Brasil? Sua opinião sobre as questões dos impostos, dos incentivos? Nós temos a expectativa aí da reforma tributária que não sai do papel. Faz uns anos já. Esperamos que logo aconteça isso, cara. Finalizando as eleições e que o próximo presidente ou o atual resolva essa situação, né? E que o Congresso resolva, porque não está somente na mão do presidente, está na mão do Senado e do Congresso. Com certeza. Quais são os produtos que você acha que faltam na Rússia que o brasileiro poderia exportar para eles? Olha, é difícil, porque se eu contar para você que a Havaianas vende chinelo na Rússia, você vai falar, mas vende chinelo num lugar que faz 20 graus negativo.
Aí eu falo para você, pois é, e a Grendene também vende. Mas a Rússia é enorme, não é em todo lugar que faz 20 graus negativos. Não, e, não é? e quando é verão é Sim, bem quente. Moscou no verão, no inverno faz 20 graus negativos. Na Mas- Sibéria vai dar 40. Mas Então, no a região, verão a região faz- mais baixa ali perto da Turquia, esses países mais próximos do Oriente, assim, médio, não é mais calor, não é? Não tem calor na Rússia. Na Rússia tem Sério? frio, Mas no verão dá No verão dá dá um pra usar pico. Uma chinelo. semana de 30 graus. Uma semana. Caramba. Existiu já épocas que as pessoas eram dispensadas do trabalho. Porque não tinha como trabalhar. Porque não tinha como trabalhar, porque o pessoal não está preparado lá para que tenha um ar-condicionado. Lá a parte é de calafitação, é para aquecimento. Sim, não tá preparado para não E tem aí você está lá com ar-condicionado. 32 graus, como é que você vai ficar num ambiente que você ainda não está a habituado? diferença de temperatura é muito grande, né? São Aí quase 50 O graus. pessoal de era diferença. dispensado do trabalho, é tudo para a beira do rio Moscova e ficava Fica lá. de boa. Aí você traz um russo e coloca ele aqui em Cuiabá. Não, o cara infarta, velho. Não tem como. 42 graus no São mínimo. 60 graus de diferença, se você for É, pensar. não, né? Menos é 20 para mais absurdo. 40, 60 graus de diferença, o cara tá morto. A gente não aguenta. tem bastante Então, calor aí aqui. é engraçado que quando aqui nós temos visitantes russos que vêm para o Brasil, né, para fazer seus negócios, e eles chegam aqui, às vezes a temperatura está aí 17, 18, 19, clima de São Paulo, né, e eles ficam resfriados. Eles ficam o quê? Resfriados. Mas aí tem a ver por causa do clima, umidade, Por causa da né? umidade, Sim. Eles Caramba. acabam ficando resfriados. Eles têm acesso ao Sistema Único de Saúde, né? Mesmo sendo estrangeiros. Aqui no Brasil, todos têm. Todos têm. Não acesso. interessa se a nacionalidade Não. é diferente, nenhum tipo de O problema. sistema de saúde no Brasil, ele... E os empresários russos, eles reclamam muito do Brasil, sim ou não? Quando Das eles vêm pra cá? tarifas, das taxas Só de tributação. de tributação. Então, e o que eles acham do país em si? Eles adoram, principalmente o Rio de Janeiro. Uns exemplos aí. Tá além do Rio. Pô, fala de São principalmente Paulo. Rio de Janeiro, eles adoram o Rio de Janeiro, adoram. Nós promovemos em 2011 um evento no Cazaquistão, que era aniversário de 10 anos da cidade de Astana, que era aniversário de 10 anos da capital do Cazaquistão. E o pessoal veio para cá e queria levar mulatas para lá, Nossa, para explica isso fazer daí. um show. Explica isso daí. melhor. Pra levar mulatas para lá, foi muito interessante. Caramba, Já velho. dá para se achar alguma coisa ainda na internet. Lá, tava assim, mulatas invadem o Cazaquistão. Invadem o Aí Cazaquistão. você vê Nossa. fotos lá das mulatas lá em volta. Lá. Foi uma loucura. E estava presente diversas autoridades, né? Chefes de Estado. E, a princípio, eles queriam fretar logo um avião para levar umas 200 mulatas, Caraca, meu. uma parte de bateria. Uma escola de samba. Mas Uma faz escola de samba. até que eu fiz... Carnaval no eu Cazaquistão. fiz uma Nossa. entrevista com diversos diretores, presidentes de escolas de samba para a gente ver como é que se ajustava, porque foi um trabalho meio Nossa, árduo. conta essa história pra gente. Eu tô muito curioso agora pra saber. Aí o cara falava que ele fazia o negócio, mas aí precisava ver se a mulher tinha passaporte. É, E tem foi uma toda uma coisa muito logística. em cima, né? E aí, pô, tirar passaporte demora, né? Passaporte brasileiro. E aí acabamos fechando. E acabou indo... Fechamos 40 mulatas apenas. E Mas 40 e uma mulatas é bastante pessoa gente. e um homem apenas, que foi só um homem e 40 mulatos. E o homem, ele ia para colocar os DVDs lá para fazer o som, porque não tinha bateria, então para fazer o som, para organizar tudo. E foram 40 mulatos, para dizer que não foram 39, porque uma não foi. E foram para o Cazaquistão. Foram para o Cazaquistão, fizeram um show, porque era uma comemoração de 10 anos, então ele foi convidado de diversos países para apresentar a sua cultura. Então foi convidado lá o pessoal da Espanha para dançar um flamengo. Sim. E o Brasil foi convidado para o samba. Uma loucura de culturas, bacana né? Uma isso. mistura, Foi, né? foi uma... Caramba. Tu falou de 2011 aí, 3 governos atrás. Tem como você dizer pra gente qual foi o governo que mais teve, como é que eu posso dizer assim, arrecadação com o governo russo? Essa questão de... Como é o nome que eu posso falar? Esqueci a palavra. Maior crescimento. Oi, desculpa. Maior crescimento. Né? Isso. Olha, ele vem crescendo ano a ano. Mas não teve um Não governo teve que teve aqui. uma... Não. teve. Foi sempre Mas linear. incentivou esse tipo nós de... estamos crescendo ano a ano. Nós crescemos ano a ano.
Entendi. Nós crescemos nas importações, nós crescemos nas exportações, a nossa balança é sempre mais favorável, porque nós vendemos mais do que compramos. Mas acho que o governo atual está ajudando, aparentemente, cada vez mais essa união entre Brasil e Rússia. Pelo menos isso que a gente vê A função do chefe de Estado é fazer um bom relacionamento, né? Fazer uma boa vizinhança com qualquer que seja o país. Mas se fala mais sobre isso hoje também. Um país terrorista. Né? Entendi. O presidente foi no início do ano para a Rússia conversar com o presidente de lá e disse que conseguiu alguns produtos, alguns comércios que eles fizeram, as relações e tudo mais. Você sabe me dizer quais foram esses ou não? Porque ele só fala, a gente só ficou ouvindo da questão da ureia e do agro, né? Mas teve alguma outra coisa? O político fala assim, vote em mim que eu vou fazer isso, né? Então, não, também a resposta é que eu posso dar essa daí. Vote em mim que eu vou fazer isso. Será que ele faz? Entendi. Também o Putin, ele deu uma informação que ele poderia exportar armamentos, carros blindados e aviões. O Brasil tem interesse de trazer esse tipo de comércio para cá? Não sei se da Rússia, talvez de outros países que já compra, né? Não, o Brasil já compra de outros países. Mas a gente já está atrasado, com material militar, né? Sim. Comparado a outros países. E isso daí é o pessoal do Ministério da Defesa que atua, né? Não tem nada a ver com a Câmara de Comércio. Por que a gente vê poucos produtos russos no Brasil? A gente não tem made in Rússia, no mercado. Por exemplo. A gente vê made in China. Assim, uma água russa. Por que a gente não vê esse tipo de produto? Você vê quando você para teu carro no posto de gasolina e não, isso sim. Mas a gente... Mas outros produtos, como por exemplo, você falou, Havaianas vende lá chinelo. Por que a Rússia não vende materiais assim aqui no Brasil? Porque a Rússia é um país que ele produz muita matéria-prima para a indústria de transformação. Ela não tem interesse de mandar o produto pronto. É que a Rússia é um país jovem, na verdade, né? Digamos assim. São matérias-primas, entendeu? Para você ver, a Rússia vende a matéria-prima para a produção do fertilizante para o Brasil. Pronto. O Brasil compra essa matéria-prima, trabalha em cima disso, prepara o fertilizante bruto e vende para a Rússia. Sim. Eles não poderiam lá fazer isso? Sem ter que atravessar o oceano 2 vezes? Eu acho que talvez a Rússia tenha um probleminha por causa do clima, né? Eu acho que por causa que é muito frio, por exemplo, eles não conseguem trabalhar com tantos materiais assim como o Brasil tem, né? O solo fértil, enfim, essas outras questões. Eu não sei se isso atrapalha muito a Rússia. Não, porque você imagina que o Brasil é o maior fornecedor de carne para a Rússia. Segundo lugar é a Bielorrússia, que é o maior fornecedor de carne para a Rússia e está do lado. Sim, então a Bielorrússia ela tem um clima muito parecido. É parecido, mas você se adequa, entendeu? Sim. Você vai se adequando. Você planta tomate e quanto tempo se plantava tomate e deixava o tomate ao léu, dava praga, dava um monte de problema. E hoje o que nós temos? Hoje o pessoal lá faz uma estufa. Para poder manter os alimentos. Praga, sim. Você se adequa. Ou não tem o pessoal no sul... A Rússia é autossuficiente nesse sentido, claro. Nos produtos de matéria-prima, ele tá falando. Matéria-prima. Porque se for na produção mesmo do produto final, acho que não tem muita chance. Geralmente ela importa o produto manufaturado, né? Entendi. Mas isso vem de uma relação que vai ficando viciosa para a Rússia. Ela não vai acabar tendo, por exemplo, déficit? Vai tendo déficit, vai gastando mais do que... Porque tem muita riqueza, né? Se você fizer uma comparação com os Emirados Árabes, o que eles têm lá além do petróleo? Petróleo e areia. Basicamente. E calor, isso. né? Camelos. 60 graus. É camelo, é verdade. Mas acho que a exportação de camelos não deve estar muito grande. E como que tá a relação de desenvolvimento de tecnologia e parceria entre o Brasil e a Rússia, as empresas? Como é que tá funcionando isso? Tá existindo algumas joint ventures entre empresas de tecnologia. Comenta alguma aí que você falou, essa foi maravilhosa pra gente. Tem uma empresa que é grande, infelizmente não posso citar o nome, né? Prética. E nós, inclusive, auxiliamos que eles fizeram a joint venture com uma empresa na Rússia. É uma empresa que trabalha na área de processamento de dados. Tá. Né? E eles mandaram para a Rússia 25 analistas de sistemas. Quando eles prepararam essas pessoas para mandar para a Rússia, nós fizemos uma pequena entrevista com o pessoal. Com cada um dos 25. Com cada um dos 25. Para quê? Para que era o programa deles, né? Essa empresa brasileira que estava mandando o pessoal para lá. Por quê? Porque eles tinham medo de mandar o cara para lá e um cara ficar uma semana e ter que vir embora, falar, não gostei. Então, nós passávamos para ele como que funcionava o dia a dia, como que funcionava uma balada, à noite, o tipo de comida, o que você não deve fazer. Explicar todas as diferenças culturais. Exatamente, né?
E isso aí acabava tirando da cabeça do cara o bicho-papão, né? Que tinha cara que ia chegar lá e encontrar o Stalin, né? O cara tá na União exatamente. Soviética ainda, 1930 daí. Desembarque, né? Caramba. O estereótipo russo não tem Não boa tem fama jeito, aqui no cara. Brasil. Eu não entendo por A quê. gente sempre, o brasileiro sempre tem essa questão que o russo é arrogante, que ele é bravo, que ele é grosseiro. É muito louco isso. É. Caramba. É porque não conhece, né? Mas Eu acho que tem brasileiros que são piores, né? Com certeza, com certeza. Mas sem dúvida nenhuma. Só o que você falou do russo ter a palavra firme, isso já ganha 1 milhão de pontos. O brasileiro é o contrário, é o jeitinho. né? A gente está sempre no jeitinho. É o jeitinho. Isso deve ser também um problema para você. Brasileiros que querem investir na Rússia e dar o seu jeitinho também. Então, a gente não costuma dar jeitinho em nada. Não, né? mas Não, mas as deve ter pessoas que gente que aparecem vem pra falar você. pra Que você. pedindo para dar Isso. jeitinho. Mas vamos fazer desse O jeito. famoso me ajuda a sonegar mais um pouco. Não que eu ache errado, mas... Não pode, é crime, né? Mas você deve escutar de Existe tudo. sim, existe sim. Dentro do que nós podemos orientar uma empresa, podemos sim apresentar um plano tributário. Umas brechinhas na legislação que ajuda a poder baixar os uma custos. gestão né? tributária, que você. Sim. Isso, dentro de uma legalidade, é permitido. Todas as empresas, inclusive, fazem isso, né? Sim. E claro. você alterar um produto de uma NCM, por exemplo, que o imposto é altíssimo, você conseguir reduzir, colocar ali parecido. Bom exemplo, para vocês terem ideia, foi o negócio do bombom lá, do sonho de valsa, que era taxado com IPI, né? Virou Sim, biscoito, não lembro como é que é a história. Virou... É o Nossa. wafer, virou É o wafer, né? não virou mais A taxa doce, era não zero. entendeu? Então, existem muitos produtos que você pode pegar e colocar, modificar, né? Só a nomenclatura que já vai A nomenclatura modificar o valor dos já vão impostos. ser bem reduzidos no Brasil. Então, esse tipo de trabalho, sim, a gente procura fazer com bastante afinco. E aí a empresa está interessada, eu acho que sim, porque quem que não quer reduzir, né? Ah, claro, quem quer ficar gastando, ter custo, né? Quanto porque mais lucro, melhor. Esses impostos você abre frentes para fazer mais investimentos, né? Com Dentro de uma certeza. legalidade. Gilmar, quais são os maiores desafios que a Câmara enfrenta hoje? O maior desafio que nós enfrentamos hoje é o fuso horário. Que sempre foi. Tá. Que muitas vezes nós temos na Rússia um fuso horário que tem 7 até 9 horas de diferença, né? 10 horas em Vladivostok. E então, muitas vezes você não dá para conversar com o russo esse horário aqui, o pessoal já provavelmente Tá está dormindo, indo né? embora para casa, né? Sim. Então, quando existem conferências, que tipo, com a pandemia foi muito interessante isso daí, porque a pandemia abriu esse espaço para videoconferência. Porque Nossa. antes era assim, o brasileiro quer vender seus produtos na Rússia. O que você quer vender? Eu vendo sapatos masculinos. Ótimo. Selecionávamos lá diversas empresas de distribuidores de sapatos, né? Grandes, potenciais, tudo, 7, 8, 10 empresas. Olha, nós vamos levar aí um brasileiro que fabrica sapato, olha, o sapato dele é assim, assim, tá. Perfeito. Mas levávamos o cara até lá na Rússia, fazia umas reuniões, ele pegava o avião, vinha embora. Da mesma forma, o russo vinha para cá, fazia o que tinha que fazer. Com a videoconferência, com a pandemia, então virou a videoconferência. Então a videoconferência é muito mais interessante. Facilitou muito, Nossa, né? facilitou demais. Reduziu né? o custo, E reduz tempo. a viagem, Sim. reduz tudo. Né? Tempo também, para poder resolver. Porque o máximo que você vai fazer é mandar uma amostra do produto. Sim. Aí via container, vai embora. Manda uma amostra do produto. E aí você ainda faz, por exemplo, quando é às vezes 3 horas da manhã, lá é 10 horas da manhã, 10 horas da manhã, e aqui 3 horas da manhã. Então, essa é uma das dificuldades, sabe? Porque você tem que estar 3 horas da manhã acordado, de paletó, gravata, Você né? nem dorme mais, né? Não necessariamente a calça, você pode estar de pijama, porque você vai estar sentado. Só na parte de cima precisa estar ok. Mas não pode levantar. Não pode esquecer disso. É aí que tá o problema. né? E hoje muitos fazem isso. Eu daí, duvido né? que não tenha Com acontecido uma brechinha dessa. aí, Isso alguém- aconteceu com na certeza. reunião dos ministros, né? Da República, né? Acho que vocês devem ter visto aí. Aconteceu, o ministro da República levantou e Ai, meu Deus do céu. estava de... De cueca. Então, mas isso aí já facilitou, Sim. Caramba. né? Porque você tem
abertura para você fazer, então fica mais prático. Então, o fuso horário ele dá um pouco um desafio para nós, porque aí termina o horário russo e começa o horário brasileiro. Então, teoricamente... E o horário brasileiro vai, então. Então, se você imaginar que você começa a trabalhar todos os dias às 3 horas da manhã e vai dormir às 10, 11 horas da noite... Nossa. 4 horas por dia de sono. É. Até você pegar no sono 3 horas por dia. Você não sabe mais o que é horário. Eu, às vezes, nem sei. Não tem mais Não dia, existe não tem horário mais comercial noite. mais, né? O horário comercial é 24 horas. Você muda todo o teu metabolismo, né? Você que está mais do que visitado na Rússia, que produto você vê lá que não tem no Brasil e que seria uma boa oportunidade de trazer para cá? Boa pergunta. Pode ser a água. Não, água, pô. Não, tô brincando. Uma garrafinha. Quando a gente vê algum produto nesse sentido, a gente já dá Já quer dica trazer. pro cara, né? Não pode falar. Para vocês terem uma ideia que eu falei no início, né? Dos cosméticos brasileiros que vendem muito na Rússia. Para nós foi uma surpresa, uma grande indústria de cosmético da Rússia está começando a se fincar aos pés aqui no Brasil. Nossa, e o brasileira ama a estética, ama. E vocês promovem eventos sobre as questões de comércio com a Rússia e o Brasil? Qual foi o maior que vocês já fizeram? Não, nós não promovemos eventos. Nós fazemos as coisas todas de uma forma particular. Por exemplo, você quer ir lá na Rússia para desenvolver seus negócios, nós levamos você exclusivamente para tratar dos teus assuntos lá. Por que nós fazemos isso? Existe aquela situação que, olha, vamos fazer lá uma comitiva para a Rússia. E vai 10 pessoas. Um é da área de construção, outra é da área de alimentos, outra é da área de calçados, de vestuários, de cosméticos, 10. Aí vai passar lá uma visita, vamos visitar lá diversas empresas. Aí eu sou de cosmético, eu não estou nem interessado em saber o que vai falar a respeito de cimento, de aço, né? E estou lá perdendo meu tempo. Então, o que eu quero? Eu quero ir lá e falar do meu negócio cosmético, eu quero só conversar com o negócio cosmético. Então, nós acreditamos que esse modelo de trabalho ele tem mais sucesso e é mais efetivo. Entendeu? Porque nós não estamos fazendo assim uma viagem de acampamento. Vamos reunir a turma e levar lá para passear. Eu acho que nós buscamos o nosso associado, ele nos paga para quê? Para que nós possamos fazer com que o negócio dele tenha sucesso. E para ter sucesso, nós temos que focar naquilo. Não dá para ficar misturando. Fazer viagem de lazer. Sim, com certeza, com certeza. Não perder tempo também. E conta um pouco pra gente sobre a Rússia. O que você já viu lá, o que você gosta de lá, como que é o país, pra, sei lá, chamar a atenção, fazer o brasileiro ter vontade de ir. Porque a gente, como a gente falou agora há pouco, né, que o pessoal tem esse medo, esse receio, né, esse preconceito. Eu sou super curiosa para Então, saber quais são as maiores diferenças culturais. Sim, assim. o que você mais achou legal na Rússia? Que você fala, puta, todo mundo na vida, uma vez na vida tem que ir lá pra conhecer, pra ver. A vodka é uma das... O álcool, né? A vodka russa é bem diferente, é muito boa. Mas o que é mais legal é a segurança. Segurança. A segurança. Você anda lá em Moscou, na Praça Vermelha, você vai encontrar mulheres ostentando colares de ouro com pedras preciosas, casacos, andando na rua sem menor risco de serem assaltadas, como a gente tem aqui no Brasil, andando a pé. Entendeu? Você, a cada 3 esquinas, você tem uma operação de bafômetro. 3 esquinas? O carro nem anda. O carro nem anda lá. Porra. Cada 3 esquinas... Mas você falou que eles já chegam, ao invés de oferecer um café, eles já chamam para tomar uma vodka, eles bebem desde de manhã. Deve ter essa questão. Mas aí é que tá, se você beber e dirigir, o bafômetro, né? Sim, sim. Então, você falou olha alguém que não pode beber para dirigir. Entendi. Você falou das mulheres usarem joias lá. A Rússia é bem famosa por esse mercado de joalheria, né? Eles gostam de ostentar, a verdade é essa, né? Mas essa questão de não sofrer assalto, ter policiamento, as leis punem muito mais forte, assim, os bandidos? São rígidas. Muito rígida? Muito rígidas. Tem, desculpa a pergunta, pode ser até meio... Uma lei de tráfico a lei de tráfico de droga, lá você pode partir de 20 anos de condenação. Lá tem condenação à morte ou não?
Tem condenação à pena capital. Nossa, eu já assisti alguns Prisão programas. perpétua, tem. Sim. Eu já assisti alguns programas que mostram a prisão e é punk, É é, pesado. bem punk. É, e as prisões geralmente estão em lugares assim, ermos, né? Então, ainda tem toda a segurança. Se o cara fugir, ele morre congelado, o urso come ele pelo caminho. Não, e eles colocavam É bem mais até... fácil dele não conseguir fugir, né? melhor Melhor ficar. ficar lá. Curiosamente, além dos guardas guardarem a prisão, tinham vários malamutes, que eu gosto muito de cachorros, modéstia à parte. Malamute dele. Então tinham muitos cachorros também cercando e cuidando da prisão. Eles usam muito os cachorros lá. Malamute ou Husky? Malamute. Ele é maior que o Malamute é do Husky. Alasca. Ele é maior que o Husky. Pô, a Rússia tá trocando cachorro com os Estados Unidos. Não, né? é gigantesco. Parece Sim, um é um husky, husky maior. gigantesco. Hoje tem uma grande indústria de produtos de pet, de ração, de cachorros e gatos, que vende na Rússia. Começou a vender no ano passado. Ah, que legal. No Brasil, esse mercado... São 2 a 3 containers por mês. Uau! Nossa, bastante produto. O pessoal tem Bastante produto. despertado, então você vê o mercado pet, ele não cresce somente no Brasil, ele Não, cresce no mundo inteiro. inteiro. Foi o que a gente comentou algumas vezes. As pessoas estão deixando de ter filho, não sei na Pra Rússia, ter mas pet. pra ter pet. E também tem essa questão, né? Sim. As pessoas gostam Lá tá mais. funcionando isso também? A taxa de natalidade tá caindo? Como é que tá funcionando a questão lá da cultura? Porque aqui no Brasil, Tem um quase ninguém mais quer ter programa filho. lá, há uns tempos atrás, não sei se ele ainda existe, que eles estavam repatriando, né? As pessoas, principalmente os homens, porque o país que ficou mais mulheres do que homens, porque o país teve guerras, né? Sim, muitos homens morreram. Teve o comunismo, que muitos Sim. homens fugiram, depois teve Verdade. as guerras. Ainda tá forte essa questão voltada pro comunismo na Rússia ou o povo já tá meio não quero mais? Não. Não tem mais isso. Presidencialismo puro, só tá contente. Entendi. É bom saber, na verdade, né? Porque, como a gente tava comentando, o brasileiro tem preconceito e tem medo. Se eu falo, por exemplo, pro meu pai que eu vou viajar pra Rússia, pronto, eu viro comunismo na hora, tá ligado? Então, mas aí a pessoa coloca aquilo lá e se você falar que você vai para o Afeganistão? Aí eu viro, sei lá, Piorou, eu vou entrar pra Al-Qaeda, segundo meu pai. Se você falar, você pode notar hoje, eu tava vendo antes na televisão lá, o pau tá quebrando na França, Sim. Onde o pau não tá quebrando, Gilmar? né? Em Quebrando qualquer... na França, pessoal, polícia, Japão. cacete. Deve estar com algum BO também lá. Não, tem com BO certeza. financeiro, mas pau quebrando, o japonês é muito calminho, eu acho, né? Os bichos não tem nem militarismo lá. É incrível isso. Eles não têm... Mas é um país muito pequeno. Sim. Pequeno e ele é um país rico, então ele dá muito benefício. Acho que até uma parte cultural, né? Acho que é uma tendência cultural de cada país, porque onde as pessoas reclamam, elas também reclamam e também reclamam, talvez elas nem sabem direito o que elas querem, né? Sim. Porque eu acho que reclamar é uma coisa que você deve fazer. Olha, estou reclamando disso aqui, mas por quê? Porque eu precisava disso aqui. Agora, eu não acho bom. Por que você acha bom? Porque não é bom. As pessoas não sabem o que querem e não se sei. posicionam. Mas isso é normal, todo mundo reclama do gramado do vizinho, né? E quando chega naquele gramado verde maravilhoso, também reclama porque quer sempre melhorar. É normal. Quais são os maiores benefícios e vantagens de fazer parte da Câmara? Os maiores benefícios e vantagens são... O principal benefício de você fazer parte da Câmara é que você vai poder ter uma expressão internacional dos seus produtos no que diz respeito à Rússia e Eurásia, né? Eurásia são os países que compreendem ali Europa, o Cazaquistão, Cazaquistão, Armênia, Turquia? Kirguistão. Turquia entra? Não. Não entra? Só os países da Eurásia ali, da comunidade da Eurásia. Eu achava que pegava uma parte do início da Europa também. Não. Antigamente tinha SEI, né? Mas agora eles mudaram para Eurásia. E tem facilidade pra gente conseguir colocar nossa empresa junto com a Câmara de Comércio ou não? Tem, eu acho que tudo tem um objetivo. E é lógico que tem um produto que não tem como você colocar, né? Nós fomos consultados um tempo atrás, uma empresa que produz refrigerantes, PET, e queria vender Mas o por que refrigerante não pode? PET lá. Porque a validade do produto era 60 dias. Até chegar lá já era. Até ele chegar lá, o distribuidor... Sim. Qual que é o Lógico. prazo? Existe um prazo para chegar? Quanto tempo demora um produto daqui sair do Brasil e 40 chegar? dias no máximo. Tá.
Então, é 60 dias até chegar na porta do comércio do estabelecimento. Pouco porque você vai tempo, para né? distribuidor, né? E se vocês Sim. pegarem assim, vocês vão ver. Eu até me surpreendi, eu não sabia que aqueles refrigerantes que a gente compra PET tem 60 dias de Eu também validade. não achava que tinha mais. É. Caramba, meu. Se for muito, é 90. A pergunta assim, o produto mais aleatório que alguém foi procurar você pra poder vender lá? O negócio mais estranho, assim. Conta uma curiosidade. Coisa curiosa aí pra gente da saber. vida, porque é tanta coisa curiosa. Mas uma coisa que você falou, nossa, é sério isso? É. Eu acho que foi um cara que queria comprar um sistema lá que era uma bicicleta lá que um cara desenvolveu na Rússia e postou. E era uma bicicleta para pessoas com deficiência física. E a pessoa ficava sentada e fazia uns exercícios. Acho que foi a mais interessante. A mais interessante. Mas ele conseguiu comprar? Não conseguiu. Por quê? Porque é aquela coisa, eu queria comprar, mas depois não quer. Por isso a gente dá a informação, mas a nossa informação, a gente sabe que dependendo do que a pessoa procura, é mais para ser gentil mesmo, sabe? Nem sempre vai pra simplesmente frente. responder. Que nem eu recebo diversos currículos, pessoas que querem trabalhar, mas aí ela não tem o que precisa, que é o fundamental, que é o idioma russo. Então, não adianta. Então, pra trabalhar na Câmara de Comércio, tem que saber falar russo. Tem que falar russo. Tem que falar russo fluentemente, total, assim. É, a mesma coisa. Mas vocês não têm Você nenhum vai tipo de trabalhar. programa pra poder ajudar a pessoa a aprender o russo e começar a trabalhar com vocês? É difícil você ter que pagar uma pessoa e nem ter que ensinar, né? Não sei. Sei lá, Você às penou vezes pra tem- aprender russo? Oi? Você penou pra aprender russo ou não? Eu posso dizer para você que o meu russo ele não é assim perfeito, Mas só Mas de é- ser mas fluente. mas é suficiente para falar isso e compreender. Agora, se eu for escrever, eu escrevo como uma criança de 5 anos, É né? porque é bem diferente. difícil, Escrever né? com a mão, Agora, para escrever no computador, não. No computador aí a gente tem os corretores, então aí a gente, mesmo assim, quando se Ajuda. trata de um contrato, eu ainda peço que um colega revise. Entendi. Tem que ter a questão da revisão pra não ter erro, né? Certo. Exatamente. Gilmar, faz agora o seu merchan, fala o site da Câmara, algum Twitter. Nosso site Instagram. é www.camarabrasilrussia.org.br, né? Lá você pode encontrar também nosso Twitter diretamente do site. É possível também acessar um outro site que é direcionado ao nosso, que esse é até mais simples, que é o www.russia.org.br. Russia.org.br. Não tem o ponto depois do www? Não, www.russia.org.br. Entendi. E se a pessoa quiser falar com você, entrar em contato, como que ela te procura? Entra através do nosso site, Tá. tem os telefones de contato, tem o WhatsApp, E-mail, tem tudo Twitter, bonitinho. e-mail. Maravilha. A gente Ela vai deixar na descrição. apresenta- Sim, sim. Ela apresenta ali o interesse dela, Uhum. como eu te falei. Nós Sim. damos assim de cara já Uma informação. assistência. Olha, teu produto vai, o teu produto não vai, porque não adianta eu simplesmente falar, não, vende sim. Quero vender vodka na Rússia. Não, vai vender, lógico, vende. A Rússia vende com vodka. Sim, vocês Só já para dão poder receber Sim. direcionamento. um valor, entendeu? Então isso não adianta. Gilmar, a gente falo por nós dois, que com certeza o Roberto vai concordar, foi uma honra te receber. Com certeza. Com certeza foi Muito uma obrigado, honra. Júlio. De verdade. Você é o cara. E obrigada por terem nos assistido. Mais um podcast, vamos ver. Valeu. Eu que agradeço a Tchau, presença tchau. de todos Valeu. vocês. Que agradeço. Obrigada, Tchau, Gilmar. tchau. Muito obrigada. viu? Obrigado.